Boa tarde, fala criminalistas, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, nesse nosso encontro semanal do programa Fala Criminalista, trazendo aí um pouco dos bastidores da advocacia criminal e hoje um tema muito importante para o advogado criminalista: materialidade nos crimes de tráfico de drogas, nos crimes que são imputados lá do artigo 33 da Lei 11.343, como é que eu vou aferir a materialidade nesses crimes envolvendo ali a imputação, nos processos envolvendo a imputação do crime de tráfico de drogas previsto lá no artigo 33. E a análise que a gente vai fazer hoje é uma análise, um aspecto bem prático, porque eu participei de um julgamento agora recentemente na terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aqui do estado do Ceará, e nesse julgamento a gente conseguiu, na absolvição do cliente que havia sido condenado pelo crime de tráfico de drogas pela vara de delito de organização criminosa, e aí a gente conseguiu a absolvição, reverter essa sentença condenatória e absolvê-lo do crime de tráfico de drogas previsto lá no artigo 33. E a partir desse contexto prático, desse caso concreto, que a gente vai fazer hoje uma análise sobre julgamentos, principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre o crime de tráfico de drogas, a materialidade, como é que eu consigo atestar a materialidade nos crimes de tráfico de drogas e principalmente como é que o advogado criminalista pode se utilizar de estratégias defensivas em processos em que se imputa o crime de tráfico de drogas, o crime previsto no artigo 33. E esse caso é um caso interessante, por quê? Porque ele surge a partir de uma investigação da Polícia Civil. A Polícia Civil ela instaura um inquérito para apurar o delito de organização criminosa e também tráfico de drogas e associação para o tráfico. E a partir deste inquérito, o delegado representa a autoridade judicial, no caso o juiz, representa pelo afastamento do sigilo telefônico. Ele pede a interceptação, ele postula, representa pela interceptação telefônica lá dos alvos indicados inicialmente lá pelo delegado que conduzia a investigação. E aí o juiz deferiu a interceptação telefônica. Foram 3 períodos de interceptação telefônica, o prazo, foram 3 períodos, cada interceptação telefônica pelo prazo de 15 dias, esse período de interceptação telefônica. Boa tarde a todos que estão ingressando na nossa live. E aí, diante dessa situação, dessa representação, foram feitos alguns relatórios com base nas interceptações, nas conversas que foram captadas dos alvos objeto desta investigação. E aí, a partir dali, a autoridade policial procedeu à degravação de algumas conversas que foram captadas e, segundo a autoridade policial, aquelas conversas elas implicariam no cometimento do crime de tráfico de drogas previsto lá no artigo 33. Oséias, foi apreendido algum material ilícito, droga, na posse desses alvos? Não foi apreendido. A imputação de tráfico de drogas a esses alvos dessa investigação, ela surge a partir das interceptações telefônicas, dos áudios captados nas interceptações telefônicas, que, segundo a interpretação trazida pela autoridade policial que conduzia a investigação,
dava conta ali da prática do crime previsto no artigo 33. Então, a partir da interceptação telefônica desses alvos e a partir dos áudios que são oriundos desta interceptação telefônica, eles atribuem aos alvos a prática do crime previsto no artigo 33. Então, percebam que a acusação ela é formulada, né, contra esses alvos, se utilizando de um meio de obtenção de prova, que é a interceptação telefônica, os áudios que foram captados, para se ali atestar a materialidade pelo crime de tráfico de drogas. E aí, Oséias, o que acontece? O Ministério postula isso através da sua denúncia e, ao final, o juiz, o colegiado da vara de delito de organização criminosa, condena, né, grande parte dos alvos dessa investigação com o argumento de que não seria necessário a apreensão de droga para se configurar, para se atestar a materialidade num crime de tráfico de drogas. Este foi o entendimento formulado pelos magistrados que compõem o colegiado da VDOC aqui do estado do Ceará. Diante desta condenação do crime de tráfico de drogas, né, sem a existência de drogas, sem ter sido apreendido droga, nenhum material foi apreendido durante todo o período de investigação, eu apresento uma apelação que vai para o tribunal e na apelação a gente consegue reverter esta condenação e absolver o nosso cliente que era alvo dessa investigação do crime previsto lá no artigo 33 da Lei 11.343. E aí aqui a gente começa a trabalhar alguns pontos que eu acho muito importante, porque como eu falei no início, é um tema polêmico ainda, porque se você observar, tem vários juízes, inclusive julgados, que entendem que não necessariamente tem que ser apreendido droga para se configurar o crime de tráfico de drogas. Essa materialidade ela pode ser aferida, ela pode ser comprovada por outros meios, né, por outros instrumentos, e aí eles entendem que a interceptação telefônica, a extração de dados, né, contidos em celulares ou em nuvem de armazenamento podem ser um instrumento, ser um meio capaz de comprovar a materialidade num crime de tráfico de drogas. Diante disso, a gente apresentou a apelação trazendo o entendimento que predomina no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, que tem que existir a apreensão da droga para se falar no crime do crime previsto lá no artigo 33 da Lei 11.343. E aí a gente começa a trazer como argumento, né, um argumento que a própria desembargadora, que foi a desembargadora que ela apresentou voto contrário à relatora, nesse caso específico, no julgamento da apelação, a relatora do processo, a desembargadora relatora do processo, ela votou pela manutenção da condenação. O entendimento dela era de que realmente não haveria necessidade de se apreender droga para se configurar o crime de tráfico de drogas. Segundo a relatora desta apelação, existiam outros meios para se comprovar esta materialidade e ela vota pela condenação, pela manutenção da condenação. E depois que a gente apresenta os nossos argumentos ali, faz a sustentação oral, a gente começa-se ali o julgamento da apelação, a relatora vai
né, vota pela condenação, pela manutenção da decisão da sentença condenatória, e a relatora revisora, ela apresenta o voto contrariando aquele entendimento manifestado pela relatora do processo. Para quem não sabe, a apelação ela é julgada por 3 desembargadores, no caso a relatora que conduz, ou o relator que conduz o processo, o revisor e um terceiro julgador. Nesse caso específico, a relatora do processo manteve a condenação imposta lá pelo colegiado da Vara de Delito de Organização Criminosa. E veio a revisora, e a revisora ela apresenta um voto contrário àquele que foi apresentado pela relatora, no sentido de absolver os alvos da investigação em virtude de não ter sido comprovado ali a materialidade do crime de tráfico de drogas. Isso porque não foi apreendida droga naquela operação. E aí é importante o seguinte: primeiro, o argumento trazido pela desembargadora para justificar, né, a divergência do voto dela no sentido de absolver os alvos da investigação, os recorrentes, pelo crime de tráfico de drogas. E aí o que acontece? Ela argumenta o seguinte, de que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, ele é uma norma penal em branco. É uma norma penal em branco heterogênea. Mas, Osés, o que é essa norma penal em branco heterogênea? A norma penal em branco é aquela que depende de uma complementação. Se você observar o artigo 33 da Lei 11.343, ela define como crime, lá tem vários verbos que definem o crime de tráfico de drogas, mas o que é droga? Né? O que é a substância considerada como droga que torna aquela conduta criminosa? Depende de um complemento ao artigo 33, e aí a Anvisa traz, através de uma portaria, todas as substâncias que são consideradas drogas, né? Ou seja, a posse, o transporte, né, a venda, enfim, destas substâncias trazidas na portaria da Anvisa são consideradas crime do tráfico de drogas previsto no artigo 33. Então, a lei penal em branco é aquela que depende de uma complementação. Se esta complementação ela tem o mesmo status legal, ela é homogênea. Se eu estou falando de uma lei ordinária que é complementada por uma lei ordinária, eu estou falando de uma norma penal heterogênea. Se eu estou falando de uma lei ordinária, mas que depende de uma complementação de um normativo que não está no mesmo status daquela lei, por exemplo, no caso da lei do tráfico de drogas, a gente tem um complemento através de uma portaria da Anvisa. Então ela é heterogênea, ou seja, não se trata do mesmo status legal. Então a gente tem uma norma penal em branco, porque depende de uma complementação, e essa norma penal em branco, que depende de uma complementação, este complemento ele não é do mesmo status, por isso que ela é heterogênea. Neste caso específico do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343, a gente está falando de uma norma penal que depende de uma complementação heterogênea. Por quê? Porque ela é complementada por uma portaria editada pela Anvisa. E nesse caso específico, no julgamento dessa apelação, a desembargadora ela utiliza do seguinte argumento: olha, eu preciso saber que material é este
que está sendo tratado como droga. Eu preciso saber disso. Doutor José Augusto, grande tribuno, vamos fazer uma imersão sobre o Tribunal do Júri, logo. Daqui a pouco a gente está organizando para a gente poder fazer uma imersão aí sobre o Tribunal do Júri com a sua presença. Então é preciso que a gente saiba qual é o material que está sendo tratado. Qual é o material que está sendo tratado? Qual é a substância? Por quê? Porque de repente você pode ter uma substância hoje que seja droga, segundo o que disciplina a portaria da Anvisa, e que posteriormente não seja mais considerado droga. Ou você pode estar diante de uma substância que sequer tem alguma proibição lá na portaria da Anvisa. E aí a desembargadora, ela usa do argumento seguinte: olha, como é que eu vou condenar uma pessoa pelo crime de tráfico de drogas se eu não sei qual é o material que eles estão tratando? Se é maconha, é crack, é cocaína, é outro tipo de droga, você não tem como saber somente pelas interceptações, somente pela conversa extraída, dos áudios extraídos através das interceptações telefônicas. Então, a partir daí, a desembargadora traz uma justificativa muito plausível para que ela divergisse do voto da relatora e concedesse ali, na verdade, desse provimento ao recurso de apelação para absolver esse meu cliente do crime de tráfico de drogas. Eu não tenho droga, eu não sei que droga se trata, que material é esse. Então, como é que eu vou saber se esse material está contido ou não lá na portaria da Anvisa? Não tem como eu saber. E aí, diante disso, diante da comprovação desta materialidade, eu julgo, na verdade, dou provimento, conheço do recurso e dou provimento ao recurso para o fim de absolver do crime de tráfico de drogas. O primeiro ponto que a gente pode estar trazendo na nossa fundamentação, quando a gente tiver diante de situações como essa, em que o sujeito ele é acusado de um crime de tráfico de drogas, um crime previsto lá no artigo 33, sem que nenhuma droga tenha sido apreendida com ele, é exatamente isso. A Anvisa disciplina, a partir de uma portaria, o que é droga e o que é droga, né? Então, como é que eu sei se aquilo que foi encontrado ou aquilo que, na verdade, que está sendo conversado nas interceptações está dentro do que a portaria da Anvisa disciplina como material, como substância tratada como droga? Não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber. O segundo ponto é, para eu saber se aquilo é droga ou não, se é alguma substância que está prevista lá na portaria, eu preciso de uma perícia, de um exame. E esse exame é um exame que a gente fala que é um exame toxicológico, para saber exatamente se aquilo é droga ou não. Então, se você pegar a Lei 11.343, ela fala do exame toxicológico provisório e do exame toxicológico definitivo. O exame toxicológico provisório é exatamente o exame para se aferir inicialmente a materialidade do crime. Então, para o Ministério Público denunciar um indivíduo, denunciar uma pessoa pelo crime de tráfico de drogas, basta a existência de um exame toxicológico
provisório, ainda que seja provisório, que é aquele exame feito pelo policial na delegacia, onde ele atesta que aquilo ali é compatível, né, com aquela droga e tal. Então, aquilo ali é suficiente para se aferir a materialidade do crime de tráfico de droga inicialmente, porque tem vários julgados do Superior Tribunal de Justiça que disciplinam o seguinte, que tudo bem, para se iniciar a persecução penal, para se iniciar um processo com oferecimento da denúncia, é suficiente a existência do exame toxicológico provisório. Mas para se condenar o indivíduo lá numa sentença, esse exame toxicológico, que é provisório, ele não é mais suficiente. Eu tenho que ter um definitivo. E esse exame toxicológico definitivo é aquele exame que é feito pelo Instituto Médico, né, pela PEFOS do Estado ali, através de uma equipe técnica de peritos que fazem ali a constatação se aquilo está dentro do que estabelece a portaria na definição de droga. Então, veja, como é que eu sei se aquela substância que está sendo falada nas interceptações telefônicas realmente é droga? Como é que eu sei? Através de um exame que seja capaz de comprovar se aquilo de fato é droga. Mas como é que eu vou proceder à realização de um exame daquilo que não existe, daquilo que não foi objeto de apreensão? Então, é impossível que você consiga realizar um exame de um material ou de uma substância que a polícia, que na verdade a investigação não conseguiu apreender. E aí eu vou conseguir atestar a materialidade do crime de tráfico de droga, daquilo que não foi apreendido e daquilo que não se sabe de fato o que é. Eu consigo atestar a materialidade do crime de tráfico de droga se eu não consigo realizar um exame toxicológico para saber se de fato aquele material ou aquela substância se trata de droga. Então não tem como. Zé, mas da interceptação telefônica, era claro que eles conversavam sobre droga, né? Sobre o transporte, sobre a comercialização, enfim, era claro isso, sim. Mas não é suficiente para se aferir a materialidade do crime de tráfico de drogas. Você pode até comprovar a existência de uma associação para o tráfico, né? Tem julgados nesse sentido. Não tem materialidade para o crime de tráfico, mas tem uma materialidade para um crime de associação. Tudo bem, é plausível, é aceitável. Mas dizer que as interceptações telefônicas, os áudios das interceptações telefônicas, em que pessoas conversam sobre substâncias que denotam-se, né, ser droga, ou que compreende ali na conversa ser droga, ser suficiente para atestar a materialidade do crime, eu acho que isso é perigoso, né? Eu vejo isso como perigoso, até para se configurar um crime de associação para o tráfico, enfim, tudo bem, mas para se configurar o crime de tráfico de drogas sem a existência de uma substância que foi apreendida e foi submetido a uma perícia, não tem como você falar em materialidade. E este foi o argumento trazido pela desembargadora, que divergiu do voto da relatora, que era pela manutenção
da condenação, ela entendia que era suficiente as interceptações telefônicas para se configurar o crime de tráfico de drogas. E aí a revisora vem e apresenta um argumento válido, um argumento plausível, inclusive um argumento que está em consonância com o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, de que, para se aferir a materialidade do crime de tráfico de drogas, tem que ter a existência ali de uma substância que vai ser submetida a uma perícia e a perícia ateste que aquilo está dentro do rol das substâncias disciplinadas na portaria da Anvisa, que considera aquilo como droga. Nesse caso, foi interessante porque você tinha a relatora votando pela condenação e entendendo que as interceptações telefônicas eram suficientes sim para se aferir à materialidade. Você tinha a revisora que divergiu daquele entendimento, e aí quando ela diverge do entendimento, ela mostra os seus argumentos, e um dos argumentos que eu estou tratando com vocês, né, foi o argumento utilizado pela desembargadora revisora, que divergiu de que não se tinha ali materialidade para se atestar, né, o cometimento daquele crime. E vem o terceiro desembargador, que acompanha a divergência da revisora, e por maioria de votos, os alvos daquela operação são absolvidos pelo crime de tráfico de drogas, em virtude de não ter sido apreendido droga naquela operação. Como é que eu vou condenar alguém por tráfico de drogas se não foi apreendido aquele material para se aferir ali, através de exames, né, através de perícia, a materialidade do crime de tráfico de drogas? Outro ponto que eu utilizei como argumento, e é algo bem interessante, e eu na minha sustentação oral, eu falei muito bem sobre isso, lá quando se trata da aplicação da pena. A aplicação da pena, né, é respeitado, né, tem que ser analisado ali um sistema trifásico de aplicação da pena. Você tem as circunstâncias judiciais previsto lá no artigo 59 do Código Penal. Você tem as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes da segunda fase de aplicação da pena. E você tem, por fim, a terceira fase, que são as causas de aumento e de diminuição de pena. No crime de tráfico de drogas, gente, lá na Lei 11.343, se vocês forem fazer a leitura do crime de tráfico de drogas, do artigo 33, lá no artigo 42, no artigo 42, eu estou até abrindo aqui o artigo, a leitura do artigo é o seguinte: o TJ, doutor Arthur, muitas vezes não se adequa ao entendimento do STJ. Isso é realmente algo que a gente não consegue imaginar, né? Porque se a gente tem uma corte superior que manifesta um entendimento, esse entendimento ele deveria ser observado, ele deveria ser respeitado por uma questão de segurança jurídica. Lá no artigo 42, quando se fala da aplicação da pena nos crimes de tráfico de drogas, disciplina o seguinte: o juiz da fixação da pena considerará como preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. Então, o juiz ele irá analisar na fixação da pena do crime de tráfico de drogas o que está disposto lá no artigo 59 do Código Penal. No artigo 59 do Código Penal, o que a gente tem? A gente tem 8 circunstâncias judiciais que são avaliadas, que são valoradas para se justificar uma pena base. Então, quanto mais essas circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ao réu, mais ela se distancia da pena mínima.
Então, se elas forem consideradas forem valoradas de forma, de uma maneira prejudicial, de uma maneira negativa para o réu, a pena vai aumentando. Quanto mais essas circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, mais ela se aproxima do mínimo legal. Nesse caso específico, está dizendo, diante de um crime de tráfico de drogas, o que é que eu vou avaliar? O que está lá disposto no artigo 59 do Código Penal. E o que é que tem no artigo 59 do Código Penal? Nós temos 8 circunstâncias judiciais que serão valoradas. Então, é o primeiro passo. E aí, o que acontece? Logo em seguida, no artigo 42, ele coloca o que é que também vai ser valorado além do artigo 59 do Código Penal. Ele coloca a natureza, a quantidade da substância ou do produto. Veja, a natureza e a quantidade. Percebam que no crime do tráfico de drogas, lá do artigo 33, eu não tenho apenas 8 circunstâncias judiciais que serão avaliadas. Eu tenho 10. Eu tenho as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, mais as 2 circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343, que são a natureza da droga e a quantidade de droga. Então eu pego as 8 do artigo 59 do Código Penal e somo com as 2 previstas no artigo 42 da Lei 11.343. Então, ao invés de eu ter 10 circunstâncias judiciais, 8 na verdade, eu tenho 10. Então, as circunstâncias judiciais para definição da pena base, elas são analisadas a partir do que está no 59 do Código Penal, mais o 42 da Lei 11.343. É esta a análise que tem que ser feita. Zé, então, a natureza da droga e a quantidade da droga vai influenciar no cálculo da pena? Vai influenciar no cálculo da pena. Mas como é que eu vou avaliar a quantidade da droga e a natureza da droga se eu não tenho a droga para saber do que se trata? Se eu não tenho material apreendido para, primeiro, ser submetido a uma perícia e a partir dessa perícia se identificar que de fato aquilo se trata de droga, de fato se trata de substância prevista lá na portaria da Anvisa, e mais, qual esta droga e a quantidade dessa droga. Como é que o juiz ele vai mensurar uma pena para aquele indivíduo se ele não sabe, primeiro, se aquilo é droga, segundo, qual é a droga, e terceiro, qual é a quantidade de droga? Não tem como. É impossível que ele consiga definir uma pena levando em consideração o que está disposto na legislação, que considera 10 circunstâncias judiciais para se aferir ali um quanto de pena da pena base, se ele não sabe, primeiro, se se trata de droga. Segundo, qual é a droga. Terceiro, qual é a quantidade de droga. Não tem como se justificar isso. Gente, eu gostaria também de compartilhar com vocês, dentro desse cenário do que é exame toxicológico provisório e do que é exame toxicológico definitivo. Então, exame toxicológico provisório é aquele que eu já falei, que é feito pelo policial ali, pelo conhecimento que ele tem ali,
diário, né, de trabalhar com isso e tal, eles conseguem aferir aquilo provisoriamente. Mas aquele exame, ele depende de um exame definitivo, que é um exame feito por uma equipe técnica da PFOS, um perito, que ele vai, através de critérios técnicos, analisar se aquilo está contido na portaria da Anvisa. Detalhe muito importante, eu já atuei em casos, em situações, casos práticos, em que o sujeito era conduzido à delegacia, autuado em prisão, né, em prisão em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, e o delegado não encaminhava o APF, que é o auto de prisão em flagrante, ele encaminhava, mas não encaminhava o laudo toxicológico provisório. Ele muitas vezes esquecia de fazer o laudo toxicológico provisório. Ele não fazia. Ele encaminhava o APF, o auto de prisão em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, mas não juntava o laudo toxicológico provisório. Primeiro ponto que o advogado tem que observar num crime de tráfico de drogas quando ele vai para uma audiência de custódia. Teu cliente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, foi encaminhado para audiência de custódia, o APF é encaminhado para o juiz que realizará a custódia. O que é que você vai fazer? Você vai olhar dentro das peças que compõem o APF se lá tem o exame toxicológico provisório. Porque se não tiver, Osés, você vai requerer o relaxamento da prisão em razão da ausência de materialidade para se configurar o crime de tráfico de drogas. E eu já atuei num caso específico, numa situação que eu estou aqui relatando para vocês, em que eu fui para a audiência de custódia, analisei o auto de prisão em flagrante, percebi que no APF não tinha o laudo toxicológico provisório e diante da ausência daquela informação que iria aferir a materialidade daquele crime, ainda que provisoriamente, porque é suficiente, o laudo toxicológico provisório é suficiente para se denunciar. Por quê? Porque são indícios. Ali é suficiente porque são indícios. Então, indícios que levam a uma prisão preventiva e indícios que levam a uma propositura da ação penal. Através da denúncia, o Ministério Público, basta a existência de indícios para denunciar alguém, indícios de autoria e indícios de materialidade. E aí, Osés, para sentenciar e condenar aquele indivíduo pelo crime de tráfico de drogas, é suficiente indício? Não é suficiente indício. E aí a gente já vai para um juízo de certeza que só é possível a partir de um exame toxicológico definitivo, que é aquele seja produzido pelo perito lá da PFOS. Então, nesse caso específico, gente, eu consegui o relaxamento da prisão do meu cliente na audiência de custódia, porque não foi encaminhado o auto de prisão em flagrante contendo o laudo toxicológico provisório, que é importante para se aferir a materialidade do crime de tráfico de drogas, ali pelo menos os indícios da materialidade do crime de tráfico de drogas. Então, se você for para a audiência de custódia a partir de hoje, doutor Arthur, para fazer uma audiência de custódia em que teu cliente está sendo acusado, né, que está sendo imputado a prática do crime de tráfico de drogas, a primeira coisa que você
vai olhar no APF, no auto de prisão em flagrante, se lá contém o laudo provisório, o laudo toxicológico provisório. Se não tiver, imediatamente você vai pleitear o relaxamento da prisão em razão da ausência de materialidade. Cadê a materialidade? Ainda que para se atestar indício de materialidade, onde é que está? Se lá não existe o laudo toxicológico de constatação, ainda que de maneira provisória. Isso faz uma grande diferença. E aí é importante também a gente estar analisando isso em sede de audiência de custódia. Agora a gente vai analisar esse aspecto da materialidade no âmbito da sentença. O que tinha acontecido bastante, Osés? O que tinha acontecido bastante o magistrado ou a magistrada condena o sujeito sem ter sido juntado aos autos do processo o laudo toxicológico definitivo. Osés, o provisório é suficiente para se aferir a materialidade e justificar um decreto condenatório? Não é para ser suficiente. Se o magistrado ele julga aquele indivíduo, se usando apenas do laudo provisório de constatação, o laudo provisório de constatação não é suficiente para se condenar uma pessoa, certo? Não é suficiente. Por quê, Osés? Porque tem que ter o definitivo. Tem que ter o laudo definitivo. O laudo provisório só seria suficiente para se atestar os indícios de materialidade e, logicamente, dar início à ação penal. Mas, para se condenar uma pessoa, eu tenho que ter este laudo definitivo, o laudo toxicológico definitivo. E você pode estar diante de uma situação no âmbito da execução penal e que teu cliente foi condenado por tráfico de drogas. Tu vai lá na ação penal, analisa a ação penal e observa que o teu cliente foi condenado sem existir um laudo toxicológico definitivo. E aí, Oséias, diante disso, diante de um contexto como esse que você está aqui falando, o que eu posso fazer? Você pode entrar com uma revisão criminal, protocolar uma revisão criminal, pedindo a absolvição do teu cliente em razão da ausência de materialidade apta a comprovar o crime de tráfico de drogas. Percebam que você pode, sujeito já condenado, transitado em julgado, cumprindo pena no âmbito da execução de pena, e você observar lá na ação penal que originou aquela carta de guia, você pode observar que o sujeito foi condenado sem ter sido juntado o laudo toxicológico definitivo. Gente, diante disso, você tem a possibilidade de reverter aquela condenação. E dizer que é mera formalidade já na audiência de custódia já apresentar a denúncia. Não é mera formalidade. É aquilo que está disposto na Lei 11.343, que é a existência de um laudo toxicológico, ainda que provisório, para se constatar os indícios da materialidade. E este laudo toxicológico provisório, ele não é suficiente para se embasar um decreto
condenatório, tem que ter o laudo toxicológico definitivo. É o que está na própria lei. É o que está na própria lei. Ah, Osés, mas o juiz daqui, ele não considera isso. Meu amigo, o trabalho do advogado hoje não se restringe ao juiz de primeiro grau, não, ao processo ali no juízo de primeiro grau. O trabalho do advogado é levar todos esses questionamentos aos tribunais superiores. É a partir deste trabalho feito nos tribunais superiores que o advogado ele consegue mostrar a sua força, mostrar a sua capacidade daquilo que ele é capaz de produzir de resultados favoráveis ao teu cliente. É identificar esse cenário de oportunidade. Por que eu gosto de atuar no âmbito da execução de pena? Eu gosto de atuar no âmbito da execução de pena porque a maioria dos advogados no âmbito da execução de pena, eles não analisam os detalhes daquilo que aconteceu na ação penal. Eles simplesmente têm que aquela condenação que ele está cumprindo no âmbito da execução penal é algo inquestionável, porque transitou em julgado. É algo que é imutável, porque transitou em julgado. E é onde o advogado que é detalhista, ele vai lá na origem do problema e vai analisar a origem do problema e identificar se no curso desta ação penal houve algum erro, alguma ilegalidade, alguma nulidade que seja capaz de o advogado trabalhar isso em sede de uma revisão criminal, em sede de um habeas corpus e conseguir reverter aquela condenação que é objeto do processo de execução de pena. Seja para até muitas vezes absolver, seja para melhorar a condição do teu cliente. Eu participando segunda-feira da sessão criminal aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e eu fiquei perplexo com a quantidade de revisões criminais protocoladas no âmbito, doutor Arthur, no âmbito da sessão criminal do TJ, tratando sobre a violabilidade, né, no caso, a violação de domicílio. E eu vi processo em que o sujeito era condenado pelo crime de tráfico de drogas, cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas no âmbito da execução de pena. O advogado apresentava uma revisão criminal arguindo esta tese da inviolabilidade domiciliar, da quebra da inviolabilidade domiciliar, e em sede de revisão criminal, eles reconhecendo a ilicitude da prova e, consequentemente, absolvendo em sede de revisão criminal. Por quê? Porque aqueles argumentos não tinham sido analisados no âmbito da ação penal. E aí eles utilizam, gente, da súmula 59 do Tribunal de Justiça aqui do Ceará. Se aquela matéria não foi analisada em sede de recurso de apelação, você pode estar fazendo isso dentro de uma revisão criminal. Se aquela matéria não foi objeto de análise no âmbito de um recurso de apelação, você pode se valer da revisão criminal, da ação autônoma de impugnação, para questionar matérias que não foram objeto de análise no âmbito do recurso de apelação. Então você pode estar se valendo de todos esses instrumentos
que podem ali, de uma certa forma, favorecer os interesses do teu cliente. E aí eu queria fazer a leitura do artigo para vocês, do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.343, que disciplina: para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, do APF, do auto de prisão em flagrante, e estabelecimento da materialidade do delito. Vejam bem, da materialidade do delito. É suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade de droga, firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa idônea. E aí, no parágrafo 2º, ele coloca: para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento, né, o perito que subscreveu o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Então você vê um laudo provisório e um laudo definitivo. Então, para se atestar a materialidade de um crime de tráfico de drogas, tem que ser feito inicialmente um laudo provisório e posteriormente um laudo definitivo. Como é que eu vou fazer isso se não existe droga? Como é que eu falo em materialidade se não existe essa droga? Ah, Zé, mas a comprovação das interceptações de telefone de que eles tratavam sobre droga é suficiente? Não é suficiente. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de trazer para vocês esta apelação criminal, o julgado desse caso concreto. Quem quiser anotar, vai ficar aqui gravado. Quem quiser anotar e utilizar como precedentes do TJ aqui do Ceará, e dentro da minha apelação, dentro dos argumentos que eu utilizei para confeccionar as razões de apelação, eu fiz ali a juntada de um vasto material do Superior Tribunal de Justiça tratando sobre esta questão da materialidade no crime de tráfico de drogas. Para quem quiser anotar, apelação criminal de número 0037 158 49 2020 806 0001. 1000 ao contrário, né? Repetir: 0037 158 49 2020 806 1000 ao contrário. Então, se você quer se valer de precedentes que demonstram que a não apreensão de droga em casos e situações não é capaz de se aferir a materialidade, e você se valer de todos os argumentos trazidos no voto da desembargadora, que abre a divergência, e também através das razões de apelação que a gente traz aos autos, que a gente colaciona aos autos, você vai utilizar esses precedentes para toda vez que você estiver diante de um caso concreto, em que o teu cliente ele está sendo acusado do crime de tráfico de drogas sem a existência da droga, sem a existência de um material que seja possível de uma análise pericial. Né? Boa tarde, doutor Fernando. De uma análise pericial. Tá certo, gente? Então, se vocês querem utilizar esses argumentos, vocês podem encontrar lá na apelação criminal 0037 158 49 2020 806 0001. E aí você vai se valer deste julgado para fundamentar os teus pedidos quando se trata de crimes, né, de acusações que se imputam o crime de tráfico de drogas sem a existência da droga.
Tá certo, gente? Por hoje é só, um forte abraço, certo? Essa nossa live vai estar lá no nosso canal do YouTube, a gente vai subir posteriormente aí para o canal do YouTube, e se você quiser depois assistir com mais calma e pegar esses argumentos e utilizar nos seus casos concretos aí, naquilo que você vai atuar, tá certo? Podem utilizar e aí comentem aqui conosco, entre em contato no nosso direct. E só, Zé, deu certo, consegui, usei aquele julgado, usei aquele precedente, que o objetivo da gente é que todos nós cresçamos juntos, né? Compartilhando do nosso conhecimento, doutor Arthur, e também recebendo o conhecimento de todos vocês, tá certo? E só destacando também que a gente vai trazer outros temas. Se vocês têm interesse que se traga outros temas para a gente estar discutindo, casos práticos, doutor Arthur vem trazendo um material muito legal, estudando bastante, a gente vem se comunicando muito sobre arquétipos no Tribunal do Júri. A gente vai fazer uma live logo sobre arquétipos. Doutora Fernanda está falando sobre revelia no Código de Processo Penal, como é que a gente faz, né, doutora? Diante de situações em que o juiz decreta o sujeito revel, como é que acontece na prática, como é que a gente faz, o que é que o advogado pode fazer diante de situações como essa. Gente, muito bom estar aqui com vocês, certo? Nesse momento de interação. Toda sexta-feira o nosso objetivo é compartilhar com vocês a nossa vivência, casos práticos, o que a gente passa no dia a dia. A gente está trazendo aqui e que a gente possa, como eu falei há pouco tempo, crescer, né? Crescer enquanto profissionais, crescer enquanto pessoas. Tá certo, grande William, o pessoal aí que nos acompanha, forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro na sexta-feira.